Meus amigos, o artigo do José Serra, hoje no Estadão, tem um título muito promissor: Decifra-me ou te devoro. É o lema da esfinge de Troia. Só que ele falha ao entregar o seu raciocínio. E não podia ser de outra forma, porque o José Serra não se deu conta ainda, ou não quis se dar conta ainda, de que o fracasso não é técnico na União Europeia. O fracasso não é de falta de discernimento. O fracasso é porque a social-democracia chegou ao seu limite lá. A Europa, traumatizada com as guerras, construiu a social-democracia como alternativa à maré vermelha do comunismo. E quais são os pressupostos do modelo econômico-político da social-democracia? De um lado, um Estado forte, operante, que não conhece limite, seja para a emissão de moeda, seja para a emissão da dívida pública. E aí é o ponto em que a realidade não deixa mais a social-democracia se expandir. Do outro lado, um setor privado bastante engajado com o setor público num modelo muito parecido com o fascista. Tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Então os grandes oligopólios imperam, a regulação é tremenda e a vida prática fica toda ela condicionada ao arbítrio da burocracia estatal. É como se fosse um gigantesco esquema Ponzi de expansão que, em última análise, o que garante essa expansão é a expansão da dívida pública e do papel moeda. Acontece que construir um modelo desse não abole as leis econômicas. O pressuposto desse modelo é que é possível dar bem-estar social ignorando a lei da escassez. Mas a lei da escassez continua existindo. Quando ela não se manifesta no particular, ela vem de maneira impiedosa no geral, na crise do setor público. É o que nós estamos vendo na Grécia de uma maneira radical, mas também na Itália, na Espanha, em Portugal e na Europa como um todo. Esse modelo, que insiste em ignorar a lei da escassez, morreu. E não tem como ser ressuscitado. O mesmo pode se dizer daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que por outros meios e por outros caminhos construiu o mesmo modelo. Então o ponto é que o projeto social-democrata é esse projeto em que tudo passa pela mão do Estado e que, para se legitimar, é obrigado a fazer com que a clientela estatal seja expandida continuamente sem um limite conhecido. Essa clientela ela é hoje majoritariamente composta pelos funcionários públicos, pelos aposentados e por aqueles que se penduraram no regime de proteção, do estilo do seguro-desemprego, bolsa disso, bolsa daquilo. Evidentemente que esse modelo se esgotou. Não tem como expandir a dívida, a não ser que faça o que se está fazendo agora com a Grécia, né? Obrigar os credores a dar um desconto. Na verdade, isso é um imposto sobre a riqueza dos banqueiros, direta. Isso você faz num país como Grécia, que deve relativamente pouco. Representa algo como 3% da União Europeia, a Grécia. Mas você não faz com a Itália. Você não faz com a Espanha, que tem umas dívidas muito maiores, muito mais expressivas, sob pena de quebrar o sistema bancário. Então esse é o limite. O limite, em última análise, é dado pela lei da escassez. Então nós estamos diante de um fenômeno bastante interessante, que eu tenho aqui comentado reiteradas vezes, que é o esgotamento do modelo social-democrata, ou socialista. E a alternativa ao modelo socialista é um só, é voltar às instituições como eram em 1939. Deixa fazer, deixa passar, livre mercado, empreendedorismo, moeda fundada na moeda natural, que é o ouro, e por aí afora.
Quer dizer, não tem como escapar desse beco. O artigo do José Serra sugere que os limites são dados primeiro por uma engenharia tecnocrática, como se fosse uma questão técnica. E depois no capítulo, no parágrafo final, ele vai sugerir que o limite é político. E esse limite político ele não explicita qual é. Mas eu vou lhe dizer qual é o limite que ele está dizendo. É a questão da governança. Quer dizer, a União Europeia é a união aduaneira e a união monetária, mas não é a união fiscal. E por que não foi a união fiscal desde a origem, que seria a ordem natural das coisas? Não foi porque essa união fiscal representa um desbaste no poder autônomo dos Estados nacionais. Não é possível imaginar que os países, mesmo os países menores, queiram abrir mão da sua soberania. Então José Serra não escreve isso, mas deixa isso implícito. O que é que está implícito em todo mundo que analisa? Todo mundo que tem um viés social-democrata, que tem um viés socialista, todo mundo que tem um engajamento com esse modelo político estabelecido, sugere isso. O limite é porque não dá para dar racionalidade sem ter união fiscal. Ora, meu Deus, união fiscal significa, na prática, a implantação do governo mundial. E isso eu não creio que as populações dos diversos lugares do mundo, e sobretudo da Europa, que tem uma raiz racial, vamos dizer assim, bastante definida, o que nós estamos vendo é que, do ponto de vista da união política, as minorias cada vez mais querem a sua autonomia. Pegar os casos da Espanha, lá dos bascos, os casos da Turquia, os casos lá da Bélgica, que está praticamente um país rachado, e por aí afora. Quer dizer, na verdade, o anseio natural das populações não é por um governo mundial, mas é por um governo local, que represente de fato suas nações. É o contrário do que querem os tecnocratas do estilo do José Serra. Meus amigos, é esse o enigma, é esse o dilema. E dele não dá para escapar. Ficar na esfera tecnocrática é perda de tempo. O José Serra tem o mérito de levantar o problema, mas não tem nenhum mérito em apontar a solução.